Então, 7:10. Agora sim a gente vai começar aqui a nossa aula de eletrodinâmica. Galera, vocês concordam com alguma coisa que o Lagosta estava falando? Vocês concordam com alguma coisa? 2021 fugiu. 2021, fiquei sabendo que 2021 já está de férias, tá? 2021 já tirou férias e já tá aí. O Good não concorda com o que o Lagosta falou em nada sobre eletrodinâmica. O que vocês acham, pessoal? O Lagosta, tinha alguma coisa certa no que o Lagosta estava falando? Ou algo que dá para ser bem interpretado de alguma forma? Na parte de geografia também, o Good não concorda com absolutamente nada que o Lagosta falou. Vitor Guedes, é isso? Vitor Guedes. Sim, eu tenho algumas coisas ali da fala do Lagosta que eu gostei. Porque ele separou muito bem a palavra eletrodinâmica. Porque, na verdade, que é importante. Na verdade, a eletrodinâmica, pessoal, por que eu coloquei... Opa, peraí que a canetinha deu uma parada. Volta canetinha, volta canetinha, volta canetinha, volta. Circuitos elétricos tem tudo. É o principal assunto da eletrodinâmica. É o principal assunto, né? E a divisão que o Lagosta fez, né? Eu achei muito interessante. Lagosta. Opa, peraí. Aê, agora sim. Eu achei muito interessante essa divisão aqui que o Lagosta fez. Eletrodinâmica. A gente, a gente estuda na eletrodinâmica, né? Eletro se refere ao quê? A elétrons. Mas não é bem elétrons. Na verdade, a parte eletro se refere à carga elétrica. E dinâmica? O que se refere a dinâmica? E o que vocês estão falando aqui? O Good só gosta de matemática e de pagode, é verdade. O Good só gosta de matemática e pagode. Ele é bem desses mesmo. Gente, ele me viciou em pagode também, tá? Minha playlist agora é Menos é Mais, é Ferrugem, é só o que eu escuto. O Good escuta uns pagode mais underground aí, mas eu tô curtindo bastante Menos é Mais e Ferrugem. Escuto todos os dias, todos os dias. Mas voltando, carga elétrica e dinâmica. O que dinâmica significa, né? O que a dinâmica estuda? A dinâmica estuda o movimento. Então, o que a eletrodinâmica estuda? A eletrodinâmica estuda carga elétrica em movimento. Olha só, não é tão complicado. Calma, pode ficar. Pode ficar? Não, não vai ficar. Não vai ficar. Eletrodinâmica é fácil. Eletrodinâmica é tranquilo. Eletrodinâmica é de boa. Eletrodinâmica é maravilhoso. Eu adoro essa matéria. Sério, eu curto muito essa matéria. Muito, muito, muito. Mas a gente então precisa estudar assim, ó. Precisa estudar algumas coisas, né? Por que as cargas elétricas se movem? O que causa o movimento das causas elétricas? Então a gente tem que estudar a causa do movimento das cargas. O que é que faz com que carga... Porque carga elétrica, galera, não é um negócio que tem uma inteligência, que tem uma capacidade cognitiva para dizer, eu vou para lá. Alguma coisa tem que causar o movimento das cargas elétricas. Mas não é qualquer movimento. É um movimento ordenado. Então a gente precisa entender o que causa, né? O que causa o movimento das cargas elétricas? Depois, a gente precisa entender a consequência do movimento. Quais as consequências desse movimento? Né? Porque a carga se movimenta. Ela se movimentando, quais as consequências desse movimento? Então são coisas que a gente tem que ficar ligado. Vocês aí, meus queridos
33 espectadores. 33 espectadores nesse momento. Eita, caiu para 28. O que é isso? Vocês estão me abandonando? Não façam isso comigo, cara. Sobe de novo. Eu quero. Tinha 35, pulou para 33, agora temos 28. Eu quero mais espectadores. Mais meus 28 espectadores aqui. O que causa o movimento das cargas elétricas? E aí? O que vocês acham que causa o movimento das cargas elétricas? Me falem que eu escrevo aqui. Me falem que eu escrevo. Fala aí que eu. Fala que eu discuto. 36? Ai, que lindo. Obrigado, obrigado. Boa, Clara, boa, Belinha. Força, vamos lá, vamos lá. É que pra mim aqui aparece 29. Ah, mas tudo bem, se tem 36, maravilha. Mas a pergunta importante é o que causa o movimento das cargas elétricas? Boa, Tessa, DDP. Pra mim também parece 29, mas tudo bem. 37, tá pulando, tá pulando. Tá pulando, o meu apareceu 37 agora, maravilhoso, maravilhoso. Então, DDP, Isadora e a Mari Barreta, a Tessa e a Isadora arrasaram. A DDP causa o movimento das cargas elétricas. DDP. O que é a DDP? A DDP é a nossa diferença de potencial. Léo, o que é uma diferença de potencial? Né? Ah, detalhe, é uma diferença de potencial elétrico. É uma diferença de potencial elétrico. O que é essa diferença de potencial, pessoal? O que é isso? Vocês conseguem me ajudar? O que é para vocês uma diferença de potencial? E aí, e aí? Quem fala comigo? Não tenham vergonha, pessoal. Falem. Falem. Léo, eu acho que são 2 camelos no deserto. Isso para mim é diferente de potencial. Tudo bem. Voltagem. Carga dos elétrons. Tem a ver com a carga dos elétrons. Tem a ver com voltagem. Tá vendo? Vocês estão no caminho. Vocês estão no caminho. Tem a ver com os elétrons? Então, a diferença de potencial causa movimento nos elétrons, mas ela também depende dos elétrons, não só dos elétrons, mas de cargas elétricas como um todo, tá? De cargas elétricas como um todo. Vamos ver um outro tipo de diferença de potencial para vocês tentarem entender. Vamos pegar a diferença de potencial gravitacional. Léo, o que é a diferença de potencial gravitacional? São diferentes alturas. Então, eu só vou pegar um pedacinho aqui, ó. Pedacinho, só não precisa nem copiar, é só para vocês visualizarem. Uma diferença de potencial gravitacional. Imagina que a gente tem uma rampa, tá? E essa rampa, por ser uma rampa, tem diferentes alturas, obviamente, né? Então tem uma altura H aqui. Então uma rampinha tem uma altura H. Galera, aqui a gente tem um potencial gravitacional. A gente já viu o que é o potencial gravitacional. Aqui a gente tem outro potencial gravitacional. Se eu pegar um objeto, se eu pegar um objeto e colocar aqui, o que vai acontecer com esse objeto? O que acontece com essa bola quando eu coloco ela aqui? Ela começa a se movimentar. Por que a bola se movimenta? Porque eu tenho uma diferença de potencial gravitacional. Nessa diferença de potencial gravitacional aparece uma força, que é a força-peso. Então, diferentes potenciais gravitacionais causam movimento de massa. Uma massa se movimenta. Se eu pegasse essa minha rampa e planificasse ela, deixasse ela plana, se eu coloco um objeto em cima, ele não rola. Por que ele não rola? Porque eu não tenho diferença de potencial. Gravitacional, no caso. E aí ela não se move. Tudo bem até aqui? Tudo bem essa ideia da diferença... Ah, eu escrevi em cima de mim, né? Desculpa. Tudo bem até aqui? Se eu vir... É para esse lado ou pro outro que eu tenho que ir? Errei, é pro outro lado. Ah, mas deu para ver. Tudo? Beleza, ó. Lá, ó, a rampa. Desculpa, Good, escrevi em cima dos pontinhos. Vacilei.
Eu vacilei na primeira regra da Twitch, que é não escrever em cima da sua cabeça. Tá, então, se deu para entender a diferença de potencial gravitacional, que causa um movimento, né, de massa, de objetos, a gente pode olhar para a diferença de potencial elétrico. Tá? Mas para olhar para a diferença de potencial elétrico, na gravitacional eu precisava de uma rua onde o objeto ia se locomover, né? Eu preciso de uma rampa. O que eu preciso para eu ter movimento de cargas elétricas? Eu preciso de um condutor. Então eu preciso de um material condutor. Então eu vou desenhar aqui duas linhas retinhas, perfeitas e paralelas, tá? Lindas, maravilhosas. E esse aqui vai ser um material condutor. Léo, por que ele é um condutor? Por que ele é um condutor, pessoal? MC Leozinho, mano. Que é MC Leozinho. Ai, eu passei com a roda em cima do meu dedão. Ah! Ai, caramba. Tá doendo. Gente, o que é um condutor elétrico? Ai. E aí, o que caracteriza um condutor? Tô esperando. Tô esperando. Condutor, vocês lembram, pessoal? Eu tenho certeza. Temos 39 pessoas aqui. Passa carga. Também. Porque tem elétrons livres que permite a passagem de corrente elétrica. A Tessa está arrasando hoje. Meu Deus. Transmite elétrons. Quase. A palavra transmitir não se encaixa perfeitamente, mas eu entendi muito bem o que você quis dizer, Clara. E é verdade. Né? É verdade, eles transmitem elétrons, eles permitem que as cargas passem, né? Por quê? Porque tem elétrons livres. Quem são os condutores? São os materiais que têm, se for sólido, né? Nos sólidos, são materiais que têm elétrons livres. Os elétrons livres, galera, são elétrons que têm uma liberdade para passar de um átomo para o outro, tá? Eles não estão presos a um único átomo. Eles têm liberdade para passar por vários átomos. Um exemplo aí de um condutor é o ferro, por exemplo, né? O ferro é um condutor elétrico, porque ele tem esses elétrons livres, esses elétrons que podem se movimentar livremente no meu átomo, no meu material. Porém, esses elétrons, que aqui eu vou fazer uma representação, isso aqui não é a realidade, é uma representação, como se fossem bolinhas. Esses elétrons, eles têm um movimento aleatório, tá? Eles têm um movimento desordenado, aleatório. Mas eles são livres. Eles estão lá se movimentando no fio, tá? Eles estão se movimentando. Tessa, meu coração. Ai, meu Deus. Cara, vocês sabem quanto tempo demora para eu escutar um aluno falar que ama física? Ai, meu coração. Eu tô muito feliz agora. Obrigado, Tessa. Voltando. O ferro, um material condutor, tem elétrons livres. Tá, mas o que a gente precisa? Ó, volta. A gente precisa estudar a causa do movimento das cargas elétricas. Então a gente precisa entender o porquê que elas estão se movimentando. Então volta para cá. Elas têm que se movimentar do jeito específico. Aqui elas estão desordenadas, não tem um movimento ordenado. O que faria os elétrons se movimentarem? Tá? A gente tem que lembrar da lei de Dufay. Alguém já ouviu falar da lei de Dufay? Alguém já ouviu falar desse nome, Dufay? Esse cara, ele é a prova de que física é amor, Tessa. É isso aí, ó. Tá aqui, ó. É amor. Por quê? Esse cara ele vai analisar materiais eletrizados e ele vai descobrir algo muito interessante. Ele vai descobrir, e hoje a gente entende, que materiais com cargas elétricas opostas, o que acontece? Amor, ó.
Os opostos, falem comigo, os opostos repulsão e atração. Milena, exatamente. Do Fei vai analisar a atração e repulsão e os opostos se atraem. É por isso que eu e o Good estamos juntos. O Good é esse carequinha lindo, maravilhoso, né? E ele é o meu oposto. A gente se atraiu, a gente está junto hoje. A gente tem um relacionamento estável, entendeu? Os opostos dentro de uma sociedade, obviamente, não é um relacionamento afetivo, mas é um relacionamento que envolve muito amor. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Estamos juntos mais ou menos, né? E nada está. É verdade. Tá, mas já que os opostos se atraem, o que vai causar o movimento de cargas elétricas? O que vai causar o movimento das cargas elétricas é exatamente isso. É essa ideia de que cargas elétricas opostas se atraem. Então, os elétrons, eles têm cargas elétricas negativas, né? Os elétrons têm cargas elétricas negativas. Portanto, se eu criar uma região conectada ao fio condutor que tem um excesso de cargas elétricas positivas, então imagina que a gente tem uma região aqui cheia de cargas elétricas positivas, e se eu tenho uma região do outro lado cheio de cargas elétricas negativas, o que vai acontecer com os elétrons que estão no meio do caminho? O que vai acontecer com os elétrons que estão no meio do caminho, pessoal? Temos reunião, tem razão. Esses elétrons que antes tinham um movimento desordenado, por causa dessa diferença de potencial entre dois extremos de um fio condutor, por causa dessa diferença de potencial, eles vão correr para a parte positiva. Então os meus elétrons, aqui, que antes eles eram livres e andavam de forma desordenada, eles passam a se movimentar de maneira ordenada. Eles passam a se movimentar de maneira ordenada, sempre procurando, né? Procurando o oposto. Né? O oposto. Então a diferença de potencial, pessoal, são essas regiões onde a gente vai ter um polo positivo e um polo negativo, muitas vezes representados por uma pilha, por um gerador elétrico, um gerador. Esse gerador é o que causa essa diferença de potencial elétrico que permite o movimento ordenado dos elétrons. Os elétrons que têm cargas negativas e, portanto, vão sair do polo negativo e vão se movimentar de forma ordenada, buscando o polo positivo. Aqui a gente tem o nosso movimento ordenado de elétrons. Ordenado dos elétrons. Léo, por que você não chamou de corrente elétrica? Porque eu gosto de diferenciar movimento ordenado de elétrons de corrente elétrica, porque a corrente elétrica nós costumamos orientar sempre do polo positivo para... Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Sempre do polo positivo para o polo negativo. Essa aqui é a nossa corrente elétrica. Ah, Léo, então tem dois tipos de movimento de elétrons? Não, tem um tipo só,
que é o movimento real, né, de cargas elétricas negativas, que é do menos para o mais. Mas se convencionou usar corrente elétrica do mais para o menos. Então a gente tem o movimento ordenado dos elétrons e a corrente elétrica. O movimento ordenado, que é o real, é do menos para o mais, e o nosso teórico, né? O nosso teórico, nossa convenção, coloca do mais para o menos. Então eu gosto de dividir movimento ordenado de elétrons de corrente elétrica. Léo, vai fazer alguma diferença na hora da prova? Para o Enem, não. Para o Enem você não precisa se preocupar com isso. Usa sempre do mais para o menos que vai dar tudo certo. Porque vocês vão ver que o Enem ele cobra análise de circuito. Ele não vai e potência elétrica, né? Que a gente vai falar hoje também. Então é pura análise de circuito. Beleza? Bem de boa. Então temos aqui nossa DDP, tá? Corrente elétrica, que é esse movimento ordenado dos elétrons, mas tem também a consequência desse movimento, né? Temos a consequência do movimento ordenado. Corrente convencional, né? Isso mesmo, Tessa, corrente convencional. E Belinha falou ali, pilha e bateria. Era isso mesmo. As pilhas e as baterias são nossa diferença de potencial, tá? Tá aqui nossa DDP. Como é que a gente vai simbolizar as DDPs a partir de agora? Nós vamos simbolizar como duas barras. Uma barra positiva, peraí, que eu estou dizendo meio torto. Uma barra positiva e uma barra negativa. A barra positiva é sempre a maior e a barra negativa é sempre a menor. Então é assim que a gente vai simbolizar a nossa diferença de potencial, tá? E se eu tenho diferença de potencial e tenho material condutor com elétrons livres, eu tenho corrente elétrica. Tranquilo até aqui, pessoal? Deu para entender? Se vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer um comentário? Tranquilo, tranquilo. Beleza? Tá. Léo, temos aqui nosso movimento ordenado de elétrons. Não, temos aqui nossa DDP. A DDP vai causar um movimento ordenado de elétrons. Quais são as consequências desse movimento ordenado de elétrons? Tem algumas, mas a que a gente vai estudar aqui, que é a mais importante, é a resistência à passagem desses elétrons, que gera o chamado efeito Joule. Tudo certo, tudo certo? Que bom! Coisa linda, maravilhosa. Então, o movimento ordenado de elétrons, pessoal, causa um efeito que a gente chama de efeito Joule. Mas o efeito Joule, ele acontece em materiais resistivos. Por quê? Quando os elétrons estão passando pelo fio, eles não passam livremente. Eles têm um movimento ordenado apontando para uma única direção, mas esse movimento ele não é linear, ele é ordenado. Por quê? Porque o material ele é composto de outros elementos. A gente vai ter outros átomos, a gente vai ter outros elétrons que não são os livres, a gente vai ter os prótons que fazem parte do material também, que são cargas elétricas positivas. Então, esses elétrons, eles são jogados de um lado para o outro, indo numa mesma direção. Então, existem como se fosse obstáculos a serem vencidos. Esses obstáculos, tá, para os elétrons passarem, esses obstáculos oferecem, que são outras partes do meu material, oferecem uma resistência à passagem dos elétrons. Todo material que oferece uma resistência à passagem dos elétrons, a gente chama de resistor. Então, a gente vai começar aqui então a estudar os resistores, que são esses materiais, são todos os materiais condutores que oferecem resistência. Léo, no mundo real tem algum material que não oferece resistência? Não.
Então, no mundo real, todos os materiais condutores são resistores? Sim. No mundo real, sim. Mas aqui a gente vai separar. A gente vai olhar para objetos específicos, que são os resistores. E esses caras oferecem o que a gente chama de resistência à passagem dos elétrons. Então, o resistor é esse material que oferece resistência. Beleza. Léo, qual a consequência de eu ter resistência elétrica? Vamos pensar. Tu tá na balada. Tá na balada. Quer dizer, na época que tu não podia ir pro rolê, né? Tu tá no rolê. Você tem dois bares, né, distantes um do outro, e você quer ir de um para outro. E a balada tá vazia. Não tem muita resistência à sua passagem. Tu gasta uma quantidade X de energia. Agora, se a balada tá lotada, um monte de gente passando, um monte de gente ali no meio, interagindo com você, vai ser tão fácil sair do ponto A e chegar no ponto B? Sair de um bar e chegar no outro? Vai ser simples? Vai ser a mesma coisa da balada vazia? As pessoas que estão ali na balada, pessoal, vão oferecer o quê? Uma resistência à sua passagem. Vocês concordam comigo? Never. Oh, never and never and making my heart is done, I love you. Não sei cantar essa música. Vocês concordam, então, que tem uma resistência na passagem? Essa resistência na passagem, né? Quando você está passando, faz com que você perca energia. Você vai perder energia. Para o elétron, né? Você perde energia do movimento dos elétrons, você perde energia elétrica e ganha energia, né? A energia transformada. Você perde energia elétrica e passa a ter energia. Qual energia? Os elétrons vão perder energia do movimento deles, ou seja, eu perco energia elétrica e ganho qual tipo de energia? Térmica. Perfeito. Perfeito. Então, tem uma transformação no meu resistor de energia elétrica para energia térmica. Tem aqui, ó, calor. Então eu perdi energia elétrica, ganhei calor. Alguma dúvida? Esse processo a gente vai chamar, esse processo, essa transformação que acontece no resistor, a gente vai chamar de efeito Joule. É a minha transformação de energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Boa Maria Barreta, boa Tessa, boa Isadora. Muito obrigado por participarem, né? A gente tá maravilhoso isso aqui, tá muito. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a nossa DDP, que agora eu vou representar pela letra U, nossa diferença de potencial. Essa diferença de potencial está causando aqui um movimento ordenado dos elétrons, uma corrente elétrica, que eu vou representar pela letra I, tá? E se eu tenho DDP e tenho corrente elétrica, eu vou ter transformação de energia elétrica em energia térmica. Portanto, eu vou ter uma resistência, eu vou ter um resistor. E o resistor eu vou representar pela letra R, maiúsculo. E aí um cara chamado George Ohm desenvolve leis matemáticas, princípios matemáticos que conseguem envolver essas três grandezas: tensão, corrente e resistência. A tensão, que é a DDP, né? Que peraí, não é... Peraí, deixa eu passar aqui. Então a gente vai ter o U, que é minha DDP. A gente vai ter o I,
que é a minha corrente, e a gente vai ter o R, que é a minha resistência. Como é que essas três grandezas se relacionam? Através da lei, da primeira lei de Ohm. Quem lembra da primeira lei de Ohm? Mais famosinho possível. Quem lembra? Boa noite, Ketchup. Tamo junto. Quem lembra da primeira lei? Famigerado Uri. V igual a R vezes I, U igual a R vezes I. V ou U, faz diferença V e U? Não, né? Vou até por aqui, ó. V. Tanto V quanto U representam a minha DDP. A primeira lei de Ohm relaciona esses três. U igual a R vezes I. Essa daqui tem que decorar. Decorar não. Eu odeio essa palavra. Essa você tem que fazer os exercícios do Enem dos anos passados, que ela vai entrar na tua cabeça. Porque ela é utilizada o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Quem vê, ri. Pode ser. Quem vê, ri. Uri. Quem vê, ri. Eu não sei. Tem várias formas que o pessoal usa para decorar essa fórmula aqui. Léo, acabou pro Enem? Praticamente. Praticamente você precisa saber esses três conceitos, o que é tensão, o que é corrente e o que é resistência. E eu espero que eu tenha conseguido explicar da melhor forma possível, tá? Além desses três conceitos, você precisa saber como que eles se relacionam, que é através do U igual a R vezes I. Lembrando que a DDP é dada em volts, letra V. A resistência, tá? É dado em ohms, beleza? Né? Ohms. E a corrente é dada em ampere. Ou ampere, não sei. Que é o A. São as unidades de medida. V de tensão, os volts, o R, que é o ohm, e a corrente, que é o ampere, o A. Então, são essas três tu precisa manjar. Tem que estar tranquilo. Beleza? Tá. Que mais que eu preciso pro Enem? De fórmula só tem mais uma. Quando a gente fala dessa energia aqui, ó. O efeito Joule é a transformação de energia. Toda vez que a gente tem transformação de energia, a gente tem uma potência. Por quê? Potência é representada pela letra P e ela é variação da energia no tempo. É variação da energia no tempo. Hoje pode colocar só a energia consumida no tempo. Esses elementos vão consumir energia. Os resistores consomem energia elétrica. Portanto, os resistores têm uma potência. Né? O meu circuito, a minha bateria, ela fornece uma potência, uma quantidade de energia no tempo. Quem lembra como é que a gente calcula a potência, que é a energia no tempo, usando o R e I? Quem lembra? Ah, Belinha, nós vamos chegar lá. É a segunda parte da nossa aula. Eu terminei a primeira parte. A segunda parte vem agora, que eu tenho aí mais meia horinha, né? Então, tenho 15 mais 10, 25 minutos. Piu, pui, piu, piu, piu. Piu ou pui, tanto faz. Potência é corrente vezes tensão. São as duas fórmulas que você precisa. Uri e piu. Léo, preciso me preocupar muito com piu? Não. É só saber o que significa. P é o quê? Potência. É dado em watts. I é o quê? Corrente. É dado em ampere. Ou ampere. E tensão é o volt, representado pela letra U. Então, se você não esquecer os nomes, se você não esquecer a fórmula e os nomes, acabou todos os exercícios de potência do Enem. Fácil. É só retirar os dados e colocar. Então,
Esse quadro que eu acabei de colocar, eu quis colocar tudo no mesmo quadro, tá? Eu sei que fica um pouquinho bagunçado, mas eu quis tudo no mesmo quadro porque nessa tela tá tudo que você precisa saber sobre eletrodinâmica do Enem. Tá tudo aqui. É o que cai. Depois a gente vai ter a análise de circuito. E aí, né, na verdade, o que eu quis dizer não é que tudo que você precisa saber sobre eletrodinâmica. São os conceitos básicos da eletrodinâmica que você precisa saber. Era isso que eu queria dizer, tá? Ah, e transformar as unidades de medida, muitas pegadinhas? Não, não tem. Nessa parte não tem muita, tá? O que você vai ter é na parte de potência, quando a gente fala de potência, consumo de energia, tá? Que é quando eu mexo com esses caras aqui, quer ver, ó? Eu vou escrever aqui, depois eu apago. Por quê? Quando eu falo de consumo de energia, a gente vai ter algumas transformações. Por quê? Potência é tensão vezes corrente. A potência é dada em watts, a tensão é dada em volts e a corrente é dada em amperes. Só que tem um detalhe. Às vezes eu preciso usar a potência para calcular a energia consumida no tempo de um eletrodoméstico ou coisas do tipo. Como é que eu calculo a energia? Ué, só mexer nessa fórmula aqui, ó. Multiplica pelo tempo dos dois lados, o que acontece? Fica energia igual a potência vezes tempo. Só que quando eu venho para essa unidade, eu não quero mais a minha energia em watts. Eu vou trabalhar com ela em quilowatt, tá? A minha potência não é mais watt, ela é quilowatt. Quilowatt. E o tempo é em horas. Então a energia ela vai ser em quilowatt vezes hora, tá? É quando muda. Hora vai estar lá na prova, quantas horas. Isso aí não tem transformação. Mas de watt para quilowatt tem. Mas daí você é meu aluno, velho. Você é meu aluno. Você é aluno do Aprove-se. E você sabe que 1K seguidores é quantos seguidores? 1K seguidores é quantos seguidores? Boa, Diogo, quilowatt-hora. Submúltiplos do ampere, já falo. O Good ainda não tem 1.000 seguidores. Galera, tá na hora do Good ter 1.000 seguidores, hein? Se alguém está aqui e não segue o Good, segue ele lá. Good, põe seu arroba aqui, pra gente tentar chegar em 1.000 seguidores. 1.000, 1K seguidores são 1.000 seguidores. Então 1 kW são quantos watts? 1.000 watts. E aí você faz a transformação que você quiser. Ah, eu tenho um equipamento que consome 7.500 watts. Quantos quilowatts é isso? Regra de 3. Regra de 3. Então, essa é a única transformação. Ah, Léo, o Diogo falou ali. Léo, mas tem um miliampere. Mas daí, quando vai para o miliampere, até você tem que fazer uma conversão. Mas no Enem, essas conversões aparecem muito menos. Tá? Muito menos. Por isso que eu não estou focando nelas. Mas tem lá o miliampere, que é o único que aparece. Miliampere. Tá? Tem o ampere, que é o A, e eu tenho o miliampere. O K é 1.000. O mili é dividido por 1.000. Então, 1 miliampere, 1 miliampere é a mesma coisa que 1 sobre 1.000 amperes. Porque o mili é a mesma coisa que dividir por 1.000. Tá? Na verdade, o mili, ele vem como 10 na menos 3 amperes. Só que o que a gente sabe? Se eu tenho um número multiplicado por um expoente de base 10, um expoente negativo na base 10, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Eu posso escrever 1 sobre 10 na 3, né? Amperes. Que é a mesma coisa que 1 sobre 1.000 amperes. Beleza? Então essa transformação aqui pode aparecer. Isso aí, ó, colocaram 10 a menos 3 ali. Isso mesmo.
Tranquilo, Diogo. A ideia do miliampere foi o Diogo que perguntou? Não, foi o Ketchup, né? Ketchup, tranquilo, miliampere. É o único que pode aparecer, velho. 10 a menos 3. De buenas? Ô, Good, como é que faz pra limpar aqui mesmo? Eu sempre esqueço. Eu clico aqui, apagar toda a tinta. Ah, maluco. Mandei bem. Tá, beleza. Agora que a gente conhece aqui os caras, né? Conhece as grandezas, a gente vai para análise de circuito. Galera, provavelmente não vai dar tempo de eu fazer os exercícios. Eu separei alguns exercícios, vou colocar na lista e vou mandar para vocês. Na próxima aula, eu vou. Não, mentira, na próxima aula não. Na aula de sexta-feira, essa sexta-feira tem uma aula extra comigo para eu fazer uma reposição. E aí nessa aula extra a gente vai fazer exercício de eletrodinâmica. Então, outros exercícios também, se vocês tiverem dúvida. Mas prioritariamente exercício de eletrodinâmica. Então, sexta-feira agora temos aula de exercícios de eletrodinâmica, beleza? Não percam, sexta-feira, aula comigo, eletrodinâmica. Certo, Good? É isso mesmo? Good é meu oráculo. Good é meu oráculo. Tá, circuito série. Vamos lá, circuito série paralelo. É o que eu preciso aprender a visualizar. O que é um circuito em série? O que é um circuito em paralelo? Circuito em série, circuito em paralelo. E quais as diferenças entre eles? Você precisa aprender, porque olha isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se não, esse cara em série com toda essa bagatada aqui. E tá todo mundo em paralelo. Ai, meu Deus. Calma. Calma. É bem tranquilo. Vocês vão ver que é de boa. Tá? É bem de boa. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se não é circuito, série paralelo. O que é isso aqui? Vocês estão entendendo? É o que o Enem cobra. Tá? Depois vai ter continha também. Do Pio, do Pui. Tem URI, tem que fazer, porque aqui eu vou precisar do U igual a R vezes I, para chegar nesses quilo. Ah, Léo, você não falou do quilômetros. Preciso falar de quilômetros, pessoal? Eu preciso falar o que significa isso aqui? Não, né? Meu aluno sabe que 1K seguidores são 1.000 seguidores. 1,3K ohms são 1.000 ohms. 1,3 mil ohms, né? Segunda lei, cai, piriri, pururu, né? Cai segunda lei, já caiu, tá? Já caiu, mas cai menos. Se vocês quiserem, na sexta-feira eu dou uma revisada. Mas como cai menos, eu não vou focar, porque por causa do tempo ser um pouco mais limitado. Mas fiquem tranquilos, tá? Que a gente pode revisar na sexta, se vocês quiserem, mas cai bem menos. Fechou? Beleza. Tá, então vamos voltar. Circuito série paralelo. Eu vou tentar colocar da forma mais simples possível. É o que você vai ter que olhar para a prova e saber encarar. É isso aqui, ó. Série. Tá todo mundo em série. Paralelo. Tá todo mundo em paralelo. Não, brincadeira. Não é tão simples assim. Eu sei que não é. Mas como eu identifico a diferença entre série e paralelo? Olha só. Você vai ter que olhar se a corrente ela divide ou não. Como assim, Léo? A corrente divide ou não? Cara, pensa assim, ó. Vocês já viram comigo o que é a DDP, né? O que é a DDP? É uma região bastante positiva, uma região bem negativa, que são meus polos da pilha, positivo e negativo, e aqui no meio, o que eu tenho conectando? Um material condutor. Tá? Tem um material condutor entre essas duas regiões. Isso aqui não é assim, pessoal, uma pilha não é assim, pelo amor de Deus. Anodo, ânodo, cátodo, né? Lembra lá. Não é assim, isso aqui é só uma representação muito louca. Isso, Diogo, se divide em paralelo. Léo, resistência é dado em que mesmo? Resistência é dado em ohms. Ó, tá aqui, ó. A resistência é dada em ohms, tá? Esse símbolo aqui, ó. É assim, ó. Ohm, tá? Isso aí. Se divide e está em paralelo. Perfeito, é isso. É isso. Porque aqui, ó,
Os elétrons, vamos dizer que os elétrons vão sair dessa região e vão para cá. Só tem um caminho para fazer. Só tem um caminho. Tá, e se fosse assim, ó? Cargas negativas. Peraí. Cargas positivas, mas agora tá assim, ó. Vem um caminho. E aí chega uma hora que faz assim. Peraí. Esses desenhos são meio bizarros, né? Mas é isso aqui mesmo. Então, sai do negativo, vai ter que chegar no positivo. E agora? O que aconteceu aqui? Vai todos os elétrons por baixo? Vai todos os elétrons por cima? Vai parte dos elétrons por baixo, vai parte dos elétrons por cima. E aí? E agora? Aqui, pessoal, os elétrons têm caminhos diferentes para fazer. Aqui os elétrons têm caminhos diferentes para fazer. Os elétrons vêm por cima, por baixo, para chegar no positivo. Mas, Léo, vai dividir exatamente ao meio, a corrente passa onde a resistência é menor. Cuidado, ketchup. A resistência passa onde a... Pessoal, quantos elétrons vão vir por cima e quantos elétrons vão vir por baixo? O que define isso? Isso que o ketchup está certo. É a resistência. Mas quantos? A gente vai ter que tomar cuidado. A gente precisa saber quanto que é essa resistência. Por quê? Se eu tenho uma resistência maior aqui por cima, então se o caminho por cima ele é mais tortuoso do que o caminho por baixo, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Se o caminho por cima ele tem mais resistência do que o caminho por baixo, o que vocês acham que vai acontecer? Vai passar a mesma quantidade de elétrons por cima e por baixo? A corrente... E aí, galera? Não, né? A corrente, ela se divide respeitando a proporção dependendo da resistência. Por quê? Ó, vamos lá. Vamos continuar no paralelo e depois eu explico os dois de novo com mais calma. Eu tenho dois caminhos para fazer. Só que todo mundo concorda que a diferença de potencial é a mesma? Porque vocês lembram que eu falei que isso daqui era a DDP? Isso aqui definia a DDP? Isso define a DDP. Então, independente do caminho, a DDP é a mesma. A DDP é a mesma, por cima e por baixo. Tá? Então, e eu sei que U é igual a R vezes I. Então, como eu tenho dois caminhos, vai ficar assim, ó. U1 igual a R1 vezes I1. Por baixo, aqui é o caminho 1, né? Caminho 1, caminho 2. Por baixo, o 2 é igual a R2 vezes I2. Beleza? Tá. Se o caminho... O Good explicou isso aqui para vocês. Isso aqui é proporção. Se a DDP é igual para os dois, porque a diferença de potencial entre os dois lados dos caminhos é a mesma, se a DDP é igual, se a resistência é maior, o que tem que acontecer com a corrente? Good? Lembra que você falou de razão e proporção para eles? Lógico que você lembra, né? Mas dá para resolver isso aqui por razão e proporção, Good? Good tá aí ainda? Se a DDP é igual e uma das resistências é maior, no caso é a resistência 1 que é maior, o que acontece com a corrente 1? Tem que ser maior ou tem que ser menor? Desça, com calma. Ó, eu vou botar diferente aqui, ó.
U1 é igual a U2. Isso quer dizer que R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Ou seja, R1 sobre R2 é igual a I2 sobre I1. Essas grandezas são direto ou inversamente proporcionais? Ali, ó, Diogo já falou, são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a resistência que passa por um lado, menor vai ser a corrente. É mais difícil passar por aqui do que passar por aqui. E perceba que é na mesma proporção. Se é o dobro da resistência, é a metade da corrente. Se é o dobro da resistência, é a metade da corrente. Mas a DDP é a mesma. Tranquilo? Ah, eu estou escrevendo em cima de novo. Ah, cara, foi mal. Eu escrevi em cima de novo, pessoal. Ai, hoje eu tô que tô. Desculpa. Vou até sair do quadro. Pra quem estiver copiando. É que eu me empolgo e aí eu vou escrevendo onde não devo. Tá. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Agora vamos para o que vocês estão acostumados. Vou limpar essa tela. Posso limpar essa tela? Alguém quer tirar print? Não sei. Posso limpar? Se alguém quiser tirar print, tira agora, hein? Vou apagar. Vou apagar, hein? Beleza. Agora vamos para o série paralelo. Ali é para vocês raciocinarem, né? Ah, faltou eu explicar um pouquinho melhor aqui o série, que é um caminho. Bom, mas vocês entenderam, é um caminho só. A corrente só tem um caminho, então a corrente é a mesma e vai. Então o que acontece é o seguinte, ó, vamos lá. Quando está em série, é um resistor atrás do outro. Só tem um caminho para fazer, ó. Um caminho. Tá? Esse é o caminho que a minha corrente vai fazer. Esse é o caminho da corrente. Perceba aqui, o que é a corrente, né? A corrente, ela define, basicamente, quantidade de elétrons ou cargas elétricas, mas aqui eu vou pôr elétrons, no tempo. Isso é corrente elétrica, quantidade de elétrons no tempo. Mas se eu tenho um caminho só, todos os resistores recebem a mesma quantidade de elétrons. Então a corrente é igual para todo mundo. Eu posso escrever aqui I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual, e aí vai até quantos resistores tiverem. Quando o circuito é série, os elétrons têm que passar por todos os resistores, então é a mesma corrente para todo mundo, não tem o que fazer. Porém, lembra o que acontece quando o elétron passa por um resistor? Parte da energia dele vira calor. Aí quando os elétrons passam pelo primeiro resistor, perde um pouquinho de calor. Quando passa, perde um pouquinho de energia. Quando passa pelo segundo, mais um pouquinho de calor. Quando passa pelo terceiro aqui, mais um pouquinho de calor. Se fosse em N, cada vez que passa por um resistor, perde um pouquinho de calor. Então, de toda a energia fornecida pela bateria, essa energia vai se perdendo em cada um dos resistores. Então, o que eu posso dizer? Que a DDP, que na verdade é a fonte de energia, a DDP da bateria, ela é a soma das energias, ou seja, das DDPs,
que eu perco em cada um dos meus resistores. E por causa disso aqui, a gente vai chegar numa fórmula para achar o que eu chamo de resistor equivalente. O que é um resistor equivalente? É como se eu pegasse todos esses resistores e transformasse em um único resistor que representasse todos eles. Então eu estou fingindo que só tem um. Eu tenho vários, mas eu finjo que só tem um. E se eles estão em série, olha o que acontece. A tensão da bateria é a resistência total do meu circuito vezes a corrente do meu circuito. Que é igual a tensão do primeiro resistor, R1 vezes I1, mais R2 vezes I2, mais, e assim vai, Rn vezes IN. Como as correntes são todas iguais no meu circuito, eu posso eliminar esses caras. E aí a resistência total, que é a minha resistência... Ai, não. Ai, eu vou fechar o meu PowerPoint. A minha resistência total, que é a minha resistência equivalente, foi mal aí, a gente soma os resistores, perfeito. Ah, vou colocar em azul. A gente soma os resistores, R1 mais R2 mais Rn. Isso contando que a corrente é igual em todo mundo. Agora, aqui já é diferente. Por quê? Lembra que eu falei, ó, tá todo mundo conectado aqui, ó, diretamente à minha bateria. Então, nesse caso, todo mundo tem a mesma DDP. Então, a DDP total é a DDP do primeiro, mais a DDP do segundo. Não, igual, desculpa, é todo mundo igual. É igual a DDP do terceiro, que é igual a DDP de todos os resistores que eu tiver em paralelo. Por quê? Porque está todo mundo conectado ao mesmo ponto que está fornecendo energia. O elétron sai daqui, ó, e ele só passa por esse cara. Por quê? O elétron, isso é importante, ó. O elétron que vem para cá, perceba, ó, ele só passa por esse cara e depois já chega na bateria de novo. O elétron que subiu e passou por esse resistor, ele só passa por esse resistor e vai para a bateria de novo. Então, a energia daquele elétron é só de um resistor no paralelo. Ele não está dividindo com mais ninguém. Então, a energia é a mesma. Tá? Para todos eles. Então, a DDP é igual para todo mundo. Agora, a corrente divide. Ou seja, de toda a corrente que eu tinha, uma parte fica para o resistor 1, uma parte fica para o resistor 2, uma parte fica para o resistor 3, uma parte fica para o resistor 4 e assim por diante. Portanto, eu posso encontrar uma relação entre as resistências, porque se U é igual a R vezes I, simplificando isso daqui, né, divide por R dos dois lados, o que eu tenho? I é igual a U sobre R. Então, a minha corrente total é a tensão dividido pela resistência equivalente, que é igual a tensão 1 sobre R1 mais tensão 2 sobre R2 mais tensão 3 sobre R3 e assim por diante. E até o N. E aí como é que eu vou calcular a resistência? 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até terminar. E aí a gente tem a fórmula para calcular os resistores em paralelo. Quer saber como é que a gente usa isso melhor? Quer entender como é que eu faço para usar esses caras de uma forma bem simplificada? Sexta-feira, assiste a minha aula. Eu vou ensinar vocês a usar todos esses conceitos aplicados nesses exercícios aqui. E percebam que eu vou usar todos os conceitos que a gente viu.
Então não percam a aula de sexta-feira. Deixa eu ver aqui que tem pergunta. A resistência no paralelo é o produto pela soma, certo? Sim. Em qual caso? Quando eu tenho só dois resistores. O que a Tessa está falando é o seguinte, que a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E eu só posso fazer se eu tenho dois resistores. Não me venha com Rn igual a R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Aí você vai falar, o Good vai falar, Léo, tu não tá dizendo que é para decorar isso daqui. Não, eu vou te ensinar o porquê que é isso daqui. Isso aqui é resultado de um MMC. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Galera, vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a participação de vocês.